Olá, gente. Conforme eu havia prometido num vídeo anterior, eu vou dar um caráter mais aberto para esse canal e eu vou começar aproveitando o dia de hoje, que é o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil, que é uma alusão à data de aniversário do Hans Christian Andersen, autor de histórias como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, dentre as mais conhecidas são essas. E para começar essa série de vídeos com temática bem aberta, mais geral, não voltada para uma turma específica que esteja trabalhando comigo, eu vou fazer uma homenagem a um escritor que aqui no estado do Pará é referência, na Amazônia como um todo. Ele é muito conhecido e é muito querido de muita gente. Hoje, caso fosse um dia normal, em que nós não precisássemos ficar confinados, ele teria sido homenageado em inúmeras escolas aqui da cidade, aqui na região, que é o Antônio Juraci Siqueira. Ele é um poeta paraense, poeta é isso de um modo geral, porque ele também é prosador, enfim, ele é polivalente e ele nasceu no município paraense de Afuá, depois morou em Macapá um tempo, até se radicar aqui em Belém, onde ele se tornou uma das figuras mais conhecidas no cenário cultural, não só no cenário literário. Ele transita em várias cenas da cidade. E eu estou aqui para apresentar um pouquinho da obra dele, fazendo essa homenagem. Não é a primeira homenagem que ele recebe, também não é a primeira vez em que eu falo publicamente, exponho publicamente alguma coisa a respeito do trabalho dele, né? Ele já recebeu uma homenagem justa, evidentemente, do Aivu Raptá, que é um grupo de contadores de histórias muito conhecido aqui na cidade, aqui na região, né? Até estou com a camisa do Aivu para também expressar minha gratidão por ter sido convidado por eles para mostrar um poema musicado. Eu trabalho com essa vertente de musicalização de poemas como estratégia de fomento à leitura e de divulgação mesmo da poesia. E esse material, que faz parte de uma série, que é a série Vozes Literárias do Pará, vocês podem encontrar no canal do Aivu. E lá tem um depoimento do próprio Juraci, vocês terão mais informações a respeito dele, ditas pelo próprio. E aqui eu vou, como professor de literatura, sobretudo como leitor, e eu vou expor comentários a respeito da obra do Juraci. Ele começou o trabalho dele muito voltado para a vertente da trova, né? Um trovador dos mais famosos, dos mais premiados aqui no estado. Não só no estado, no Brasil, ele acumula, no mínimo, isso até o ponto em que ele contou, depois perdeu as contas, no mínimo mais de 200 de premiações literárias só nesse âmbito da trova. Premiações regionais e nacionais, enfim. E aqui eu vou expor, eu tenho alguns livros dele. Eu conheço o Juraci de muito tempo, desde os anos 90, mas a produção dele começou a ter uma efervescência bem maior já nos anos 80. E o primeiro livro dele que chamou bastante atenção foi esse aqui, Versos Sacânicos, que é claro que é uma referência aos versos satânicos que estavam então, essa edição aqui é a primeira, é a de 1989, os versos satânicos eram muito comentados então, e ele fez, como um bom satírico que ele é, né, os versos sacânicos. E foi um sucesso, gente, essa é uma raridade, dificilmente sai aqui da minha casa, ele está autografado. O próprio Juraci, quando viu, menino, tu tens essa primeira edição? Eu tenho, guardo com muito zelo. E nessa linha do humor, ele tem vários humor, claro, com crítica social também. Ele tem vários outros trabalhos, né? É um autor que não tem problemas em relação a não ter uma editora para divulgar o trabalho dele. Hoje em dia ele é mais famoso, né? Tem, mas nem sempre foi assim. E aí o que ele faz? Ele confecciona livrinhos artesanais.
olhem só, na base da impressão artesanal mesmo, Xerox também, né? E aí ele confecciona, grampeia ele mesmo e comercializa. Ele tem um verdadeiro fã-clube por aqui. Eu faço parte desse fã-clube, sou um admirador assumido do trabalho do Juracy e tenho muito respeito por tudo aquilo que ele representa, que é a resistência em relação às letras aqui no estado. São vários livrinhos com esse mesmo perfil, olha. Vários. Ele foi melhorando com o tempo. Ó, já tem umas capinhas mais coloridas. Isso foi ficando mais chique, né? E tem os livros, evidentemente, comerciais, né? No sentido de terem sido publicados por uma editora. O que causou mais repercussão nacional foi esse aqui. Bonito, né? Aumentei, mas não menti, que é a transposição de lendas muito conhecidas, como a lenda da Origem da Noite, que surgiu, né, de um caroço de Tucumã que foi entregue pela Cobra Grande. Está aqui, né? Só que, evidentemente, em forma de cordel, que é uma das grandes especialidades do Juracy. O meu primeiro grande mestre na arte de analisar e de apreciar o texto literário, José Arthur Bogea, dizia que o Juracy era um lírico. Essa era a definição que ele sempre comentava comigo a respeito do Juracy. Ele era um lírico e, de fato, quem resolver se debruçar sobre a obra dele vai ver que essa classificação procede. Ele é o homem do coração. Ele tem Olha, até caiu um coração. Ele tem uma prática muito interessante que por onde ele vai ele leva corações. E nesses, está aqui corações ele cola trovas. A trova que estava colada aqui desapareceu, ficou só o coração. E aí, por sorte, as trovas caíram aqui dentro desses livros. Eu vou escolher uma aleatoriamente aqui para ler. Deixa eu achar as trovas, gente. Olha, esse vídeo está sendo feito assim, de modo improvisado até. Eu estou filmando no meu celular e também no computador. Depois eu vejo qual a filmagem que vai ficar menos pior. Poxa, não está aqui nesse livro. Deixa eu achar aqui. Eu tinha marcado, mas acabei embaralhando tudo. Pois eu acho, né? O fato é que as trovas são distribuídas gratuitamente. Ele espalha a poesia por onde quer que passe, num coração. Nada mais singelo do que fazer isso, né? E eu tive a oportunidade de ser revisor do Juracy, né, em 2 livros que ele publicou pela editora Pacatatu. Isso aqui foi no ano de 2008, os 2 saíram em 2008. Esse aqui, Incêndios e Naufrágios, é uma antologia poética. São vários livros que ele havia feito nesse formato artesanal, como desse aqui, O Devorador de Metáforas, e dos outros que eu já mostrei. E aí ele juntou tudo nessa edição, que ficou muito bonita, muito interessante, porque dá uma ideia do que é a poética do Juracy de uma forma muito mais ampla, né? Achei as trovas, gente. Olha só, vou pegar um aqui. No mundo de ouvidos moucos, a vida perde os encantos, quando a ganância de poucos promove a fome de tantos. E tem trovas, essa daqui, claro, né? Tem fundo social, né? Mas ele tem trovas que são eróticas, por exemplo, tem trovas que são satíricas, né? O outro livro é esse Canto Caboclo, que é um dos meus preferidos, que tem o mesmo perfil do anterior, é uma antologia,
Primeiro ele, olha, mais um coração que perdeu a trova, né? Eu guardo sempre no meio dos livros dele, mas eu, como sempre desenvolvo trabalhos por aí, atividades, eu levo os livros do Juraci. As pessoas costumam ficar com os corações, né, como se eu fosse um emissário dos, o livro, aliás, fosse um emissário, porque eu uso como marcador, né, e aí já viram, né? Então esses são livros que eu gosto, né? De um modo geral, o Juraci abarca algumas temáticas, alguns estilos, né? A Trova é um deles. E, tematicamente, ele é muito conhecido por conta da abordagem em torno de questões relacionadas ao imaginário. Então, por exemplo, aqui nesse livro tem um poema chamado Matinta Pereira, que eu não vou ler porque eu não vou estragar o prazer de vocês, mas e também porque é um poema longo, são 2 páginas, ele é extenso, mas muito interessante. Aqui é só para ilustrar as temáticas, né? Tem um outro poema um pouquinho antes, chamado Mãe d'Água. E, obviamente, não poderia faltar poemas associados ao Boto. Esse poema aqui muito conhecido, Eu, o Boto. A propósito, lá no vídeo do Aivu Raptar, o próprio Juraci recita esse poema. Esse não, né? O poema inteiro não, mas fragmentos do poema. Aliás, o vídeo, se não me falha a memória, começa com a recitação dele dessa primeira estrofe do poema. Eu venho de um mundo que tu não conheces, do onde, do quando, do nunca talvez. E aí ele faz a performance dele que eu não sou capaz de reproduzir, porque o Boto é inimitável. O próprio Juraci se intitula O Filho do Boto. Ele é muito conhecido aqui como o Filho do Boto, que, por exemplo, o Boto é a temática dessa outra publicação, O Chapéu do Boto, que é uma publicação em forma de quadrinhos, muito bacana, né? Pena que não é colorida por dentro. A gente sabe que essas restrições de cor são por conta também do custo, mas isso não desmerece a qualidade do material. Seja por conta das ilustrações muito pertinentes no casamento com o texto, seja, sobretudo, em relação ao texto, né, gente? O texto do Juraci é irrepreensível. É um texto muito gostoso de ser lido. E aqui eu vou dar os créditos, né? Os desenhos são do Valdir Lisboa, o projeto gráfico é do Edivaldo Souza. Tá? Foi uma publicação de 2002, muito conhecida, certo? Vejam que eu tenho vários livros do Juraci, isso aqui sequer é uma parte do que eu já possuí, porque geralmente, sobretudo criança, se apaixona pelos livros e aí eu acabo dando de presente, nem sempre consigo comprar de volta, eu me lembro de pegar de volta com o Juraci, porque ele sempre está acompanhado dos seus próprios livros, né? Então já apresentei esses dois, deixa eu excluindo aqui da minha mesa, porque, como eu falei, tudo eu não improviso, gente. Por enquanto, eu não posso nem sair de casa para equipar esse negócio, ainda não sei editar. O meu filhote aqui de casa tá querendo me ajudar e vai me ajudar, que agora ele saiu, o Celton. E está sendo tudo direto, de modo mais espontâneo, e é esse caráter que eu quero dar para esse canal. Mas depois eu vou dar uma incrementada, né, gente? Jogar um efeito, alguma coisa assim, né? Deixa eu separando aqui. A Boneca Encantada é outro livro do Juraci, né? Aqui publicada pela Cromos, que é editora de um outro poeta muito interessante, que é o Cláudio Cardoso, que é um herói, outro herói da resistência. Peraí, gente, caiu um carapanã aqui. Um outro herói da resistência aqui sim, todo colorido, que é o público infantil aqui é o foco, né? Então o colorido tem que ser marca da publicação. E aqui é muito bonito o livro, né? A Boneca Encantada. Mas, e sempre tem um mais, né? De todos os livros do Juraci, o que é, digamos, o meu queridinho, é esse daqui. E todo mundo que me conhece sabe disso. O Pacatatu Cutianão. Esse livro é um livro premiado, ganhou o prêmio, para não falar besteira, ganhou o prêmio do edital de literatura infanto-juvenil Imagina Só,
que foi promovido pela Secult. Deixa eu ver de que ano que ele ganhou, de 2008. E esse livro fez um sucesso imenso, porque ele é maravilhoso, gente. Ele é todo colorido. Os desenhos são mágicos. Acho que os desenhos são da Darcy. Deixa eu conferir. Não, não são da Darcy. Me enganei com relação ao estilo. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui. Cláudia Vinagre e Renata Segtovich. Essas são as responsáveis por essa maravilha. Olha só, o meu está até soltando as páginas, porque esse aqui é um livro muito usado. Muito usado, olhem só os poemas. O que ele fez aqui? Ele selecionou vários animais da região, né, da fauna amazônica, e escreveu poemas sobre eles. E são poemas com singularidades bem significativas no que diz respeito a combater, por exemplo, visões preconceituosas. O primeiro poema é o da coruja, por exemplo. Né? O que se costuma dizer da coruja aqui na região? Que é até um animal de mau agouro. A coruja rasga a mortalha. A coruja rasga, tem gente que se benze desesperado porque está anunciando desgraça. E aí o Juraci escreve um poema com essa singeleza, com um par de olhos enormes que a todos chama atenção. A coruja não diz nada, mas como presta atenção. Por isso, na antiguidade, ganhou fama e hoje em dia sua imagem representa a nossa vã filosofia. Mas não a tema, amiguinho. Ela é mansinha, seguro. Só possui os olhos grandes para ver melhor no escuro. Esse e tantos outros foram musicados por mim. Lá no vídeo do Aivu Raptar, vocês podem ver a forma musicada desse poema. Então vejam, a coruja não é nada de um animal temível. Ela, pelo contrário, é observadora, é o símbolo da filosofia, tá certo? E os olhos grandes são para visualizar melhor no momento em que ela mais sai, que é a noite, né? Então os olhos grandes servem para isso. Essa é a minha edição favorita, já saiu uma segunda. Essa daqui foi da Secult. Essa daqui é da Tempo Editora. Aqui eu consegui há pouco tempo essa versão. Eu supunha que o Juraci tinha colocado os mesmos poemas, mas depois eu adquiri esse exemplar aqui e eu percebi que ele ampliou, ele mudou a ordem dos poemas, colocou uma nova disposição e colocou mais poemas também. Tá? Então aqui ele deu uma engordadinha, mas aquele continua sendo o meu preferido. Será que ele ampliou ou é impressão minha? Tucano, Saracura. Não, não é, é só impressão. É porque aqui o texto está mais distribuído, né? Aqui tem um texto por par de página e lá, às vezes mais de uma página, né? Que os textos são maiores. E aqui não. A distribuição é diferente. Você tem um poema por página. Né? Foi uma impressão minha. Vejam que é muito mais robusto, tá? Mas é um livro... A edição também está bonita. E uma bela notícia. Essas duas edições estão esgotadas e sairá uma terceira pela editora Pacatatu. E, assim, ainda não se sabe a data, mas ela sairá e certamente sairá linda também. Tá bom? Esse é o Antônio Juraci Siqueira. O vídeo já está ficando muito longo. E para a gente concluir, eu vou reiterar os parabéns ao Juraci pelo dia de hoje. São parabéns que são extensivos a todos aqueles que neste estado e neste país
se dedicam à literatura infanto-juvenil, e eu gostaria de ampliar também esses parabéns para os professores e os meus amigos contadores de histórias. Conheço vários grupos, eles serão presentes aqui nesse canal em outros momentos, né? Então, o Juraci está representando uma grande categoria de pessoas que têm colaborado muito para a valorização da cultura, a valorização da leitura, a formação de leitores, a formação de cidadãos. E eu gostaria de terminar essa nossa brincadeira. O vídeo ficou longo, mas essa não é uma preocupação que vai me afetar, tá bom? Não é um canal que eu estou criando para ganhar dinheiro ou coisa do tipo. É um canal que vocês já viram no vídeo anterior, tem a finalidade de proporcionar interação no momento em que a interação está impossibilitada, né, de acontecer. E também para partilhar algumas coisas que eu desenvolvo, falar de algumas coisas que eu gosto, de alguns escritores que eu gosto, de alguns livros que eu gosto e, sobretudo, partilhar determinadas estratégias de leitura, estratégias de fomento à prática da leitura, de formação do leitor mesmo. E também algumas estratégias para a condução das aulas de língua portuguesa. Tá? Em um outro momento eu vou usar alguns dos poemas do Juraci para mostrar que um único livro pode ser tomado como um tópico gerador de toda uma movimentação em uma escola, nas várias séries que essa instituição pode comportar. Então eu vou mostrar um mesmo texto com possibilidades bem diferentes de abordagem de acordo com o nível do aluno, né? Então, mas isso é para um momento posterior. E agora eu vou tocar e cantar do meu jeito, né? Um poema que eu adoro, porque é muito pequeno e também porque combate a injustiça cometida contra um dos maiores operários que a natureza tem, que é o urubu. Não dá para vocês lerem aí, mas vocês estão vendo aqui a imagem, né? Na página correspondente. Aqui são dois poemas, Saracura desse lado e Urubu desse outro lado. Eu vou cantar e tocar o urubu, tá bom? Esse é o meu violão. Eu não sou músico, gente. Eu sou um amante da música e isso aqui é terapêutico para mim, assim como esse canal também está sendo. Eu já passei o dia inteiro, em vez de ficar deprimido, preso, saindo só para resolver questões que não tem como outra pessoa resolver por mim, saindo o mínimo possível de casa, pensar naquilo que eu posso fazer com essa ferramenta agora tem sido muito terapêutico para mim. Então eu vou fazer essa homenagem a esse operário irreverente que é o urubu. Então vamos lá no poema Urubu do Juraci. Eu passo o dia no céu planando, só na mutuca urubu servando. E quando avisto carne estragada, eu limpo tudo sem cobrar nada. E em recompensa por minha ação, recebo em troca só ingratidão, ingratidão. Esse é o poema Urubu, do Antônio Juraci Siqueira. Esses foram os comentários que eu gostaria de fazer a respeito do Juraci e certamente numa outra oportunidade eu trarei outros autores, outros poetas, outros escritores, prosadores, né? E não só daqui da região. Eu acho que a literatura não tem uma pátria fechada, de modo que um escritor de fora pode ser muito representativo para mim, um pouquinho de mitologia grega, de repente, uma coisa já anunciada, né? Alguma coisa sobre o Manuel Bandeira, que é o meu poeta preferido e que está presente em tantos e tantos e tantos outros poetas. Então, grande abraço, espero que gostem e, sobretudo, que procurem conhecer um pouquinho mais de Antônio Juraci Siqueira. Até a próxima.